Então, acredito que vocês já estão vendo aí a minha apresentação. Eu trouxe 3 tópicos para a gente conversar sobre essas estratégias no momento pré-submissão. Eu acredito que esses 3 passos eles são fundamentais para a gente ter sucesso, tanto para o nosso artigo ir para a revisão pelos pares, como para a gente ter o aceite do trabalho. É claro que para a gente ter o aceite do artigo científico, ele precisa passar pelo editor-chefe da revista. É ele quem vai decidir se o seu artigo é rejeitado logo de cara ou se o seu artigo vai para frente na avaliação. Se ele vai ser colocado na revisão pelos pares ou não. Então nós temos 3 etapas aí no momento pré-submissão que eu julgo fundamentais, importantes. A primeira, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, que é a escolha da revista. A consulta ao editor-chefe, isso pode poupar a gente bastante tempo, não perder tempo de forma... A gente pode economizar muito tempo nessa etapa e o nosso tempo no meio acadêmico é muito importante, porque nós sabemos a quantidade de esforço que a gente emprega para submeter um artigo para uma revista específica. Então, se a gente ter uma consulta prévia com o editor-chefe e verificar se ele tem um interesse na publicação do nosso trabalho, nos economiza muito tempo. E, por fim, é aí que eu acho que é a parte mais importante dessa nossa fala de hoje, que é a cover letter, ou traduzindo, né, do inglês, a carta ao editor. Então vamos iniciar aqui a fala sobre a escolha da revista. A primeira coisa que a gente tem que verificar é as revistas de escopo do nosso interesse ou do tema do nosso artigo científico. E onde que a gente pesquisa isso? Onde que a gente busca essas informações? Então, nós buscamos essas informações nas principais bases de dados que qualificam essas revistas. E essa qualificação é através do quê? Do número de citações que os artigos publicados nessa revista têm. Isso se chama fator de impacto, que é o número de citações que uma determinada revista teve dos seus artigos nos últimos 2 anos, dividido pelo número de artigos que ela publicou. E como que essas bases de dados quantificam isso? Dessa forma, uma divisão simples. E esse fator de impacto, ele vai interferir na qualidade, né, dessas publicações. Muitas vezes as agências de fomento, agências de bolsa de estudo, agências que pagam, né, as taxas de publicação, se baseiam no fator de impacto para qualificar o seu trabalho, para te dar verba ou não para você publicar. Então, o fator de impacto é um indicativo de qualidade e é o principal utilizado hoje, tanto pelas agências de fomento como por essas principais bases de dados. E eu vou mostrar na prática como que a gente pesquisa em cada uma delas. Para a gente pesquisar na Web of Science, que seria o JCR, que seria o Journal Citation Reports, a gente precisa estar aí no computador da Universidade de São Paulo, porque essa base ela fornece serviços pagos, tá? Então nós precisamos utilizar ou um computador aí, ou estar no Wi-Fi da universidade, ou então usar o VPN. E aí no meu canal do YouTube, caso vocês tenham interesse ou já utilizam, né? Não sei. Vocês podem ver o passo a passo de como instalar e utilizar esse VPN. Então, isso te permite acessar esses tipos de serviços pagos fora do ambiente da universidade. E para o JCR é necessário, para os outros 2 não, para o Elsevier não é necessário e o Cimargo também não. Então, nós vamos começar pelo JCR para a gente verificar as revistas de escopo de interesse. Só mostrar aqui para vocês, eu estou utilizando o Mac, tá? Que é o sistema operacional que eu utilizo atualmente, mas também tem para o Windows. E aqui no Mac é esse aplicativo. Então, eu vou entrar aqui e digitar JCR. Nós já saímos direto aqui no site da Web of Science, onde nós podemos pesquisar
as revistas. Então, eu entrei aqui no Google e digitei JCR. E aí, se você tiver com um VPN ou aí na Universidade de São Paulo, logo de cara você vai ter esse resultado aqui. Eu publico artigos na área do envelhecimento. Então, na área de geriatria e gerontologia. E uma das revistas bastante famosa nessa área é uma revista chamada Archives of Gerontology e Geriatrics. Então, eu vou entrar aqui para ver as informações dela. Então, vocês conhecendo uma revista na sua área, você digita o nome dela aqui na JCR. E aí você vai ter as informações aqui sobre ela. Então, nós temos o fator de impacto dela, que é 4.1. E aqui, nós podemos clicar aqui na área, na categoria dessa revista, que seria a categoria de geriatria e gerontologia. Nós vamos ter um ranqueamento aqui das melhores revistas nessa área. Então, perceba aqui o nome da revista. Nós temos aqui o total de citações, né, nos últimos 2 anos e o fator de impacto. E esse aqui é o maior fator de impacto nessa área de geriatria e gerontologia. Então, essa revista Age and Aging, que é a revista do Consenso Europeu de Sarcopenia, né, para quem é da área, ela tem o maior fator de impacto e ela é quartil número 1. Se nós abaixarmos aqui, nós vamos ver que todas essas primeiras revistas são do primeiro quartil, claro, as melhores, e depois nós temos as revistas do segundo quartil e, respectivamente, aqui o fator de impacto. Nós vamos verificar aqui que essa revista que eu disse para vocês, ela é do segundo quartil, então ela vai estar aqui na segunda página. Tá? Aqui, Archives of Gerontology e Geriatrics. Então está aqui o fator de impacto 4.163, como eu mostrei. E aí nós nos baseamos primeiramente aqui para escolher a revista de destino do nosso artigo. Tá, nós vimos aqui no JCR. Vamos ver agora na Elsevier. Agora aqui na Elsevier a gente vai em pesquisar. E aí eu vou colocar a palavra aging, né, que é um outro tema relacionado. Então nós temos aqui todos os resultados, páginas de internet, livros. Vamos em revista científica. E aqui eu vou ter várias revistas, ele já traz aqui as informações. As que tem, ele traz o fator de impacto. Então, mais ou menos aqui, ele traz por ordem de relevância. Então, nós temos aqui as revistas por ordem de relevância aqui pela Elsevier, tá? Muitas vezes uma revista tem um fator de impacto no JCR e outro na Elsevier, porque são bases de dados diferentes. E aí você precisa ver para a sua área qual é o mais importante. Na nossa área da saúde, enfermagem, educação física, nutrição, o JCR é sempre a base de dados mais relevante para a gente decidir para onde nós vamos enviar nosso artigo. Tá? Se eu vim aqui digitar geriátrica e gerontology, vamos ver o que aparece. Então ela traz também resultados relacionados à geriatria e gerontologia. Então nós temos o fator de impacto, é até aquela revista que eu demonstrei. E aí temos os outros resultados. E por último, nós temos a Cimargo. Sempre que você não encontrar uma revista na Web of Science, né, no JCR e na Elsevier, você pode ir nessa base que você vai encontrar. Então vou digitar aqui de novo o escopo, né, que a gente está interessado. Então vou entrar aqui nessa revista que eu já conheço e ele me mostra aqui que partes, que escopos essa revista faz parte. Então nós temos na enfermagem a gerontologia, na medicina a geriatria e gerontologia. E aí eu posso olhar aqui as informações dessa revista, né, que quartil que ela é nos últimos anos aqui. Então a última informação que nós temos é 2021. Na categoria saúde, escopo saúde, ela é quartil 1. E no restante aqui,
Geriatria e gerontologia ela é quartil 2, tá? Nós podemos verificar aqui o fator de impacto por essa base de dados. Então ele está semelhante aqui àquela base da JCR, mas reparem que ele é um pouquinho diferente, porque cada base de dados quantifica de uma forma, né, as informações. Mas por essas 3 bases de dados nós temos uma noção geral da qualidade da revista. E aí, se a gente quiser ver dentro da área de geriatria e gerontologia, a gente entra aqui dentro dessa área de escopo. Aqui nós vamos ter várias informações e podemos ter parâmetros aqui para escolher a nossa revista de interesse. Tá? Então, cumprimos essa etapa aqui de verificar o escopo e as melhores revistas dentro daquele escopo. Avaliamos o fator de impacto, com base nessas 3 bases. E agora, deixa eu voltar aqui, nós temos o escopo da revista de interesse. Será que o tema do seu artigo está dentro do escopo daquela determinada revista? Né? Como que a gente pode saber isso? Então, a gente vai diretamente na revista e verifica o que ela traz de informação. Então, vou entrar aqui naquela revista que eu citei. Nós podemos vir aqui sobre a revista, objetivos e escopo. Então, aqui nós vamos ter tudo aquilo que interessa para a revista de publicação. Ah, mas eu li essas informações aqui, não tenho certeza se o meu artigo encaixa nessa revista. Então, nós podemos pesquisar nesse jornal, nessa revista, se há artigos semelhantes daquele que eu quero publicar nessa revista em específico. Então, eu vou digitar aqui um tema que eu publiquei recentemente nessa revista, que é sobre a assimetria de força de pressão manual. Então, fiz uma busca aqui, olha, e reparem que há temas, artigos semelhantes desse tema já publicados na revista. Então, isso é um ótimo indicativo que essa revista realmente é do escopo de interesse do artigo que eu quero publicar. Até o meu artigo saiu aqui com esse tema, mas a gente vê que antes, né, de eu publicar, eu verifiquei que tinha, olha, outros artigos também. Então, tinha já pelo menos 2, 3 artigos, já é um bom indício que a gente pode mandar para aquela revista. Então, sobre a escolha da revista, a gente matou. Agora vamos à consulta ao editor-chefe. O que eu faço geralmente, né, para a gente poupar tempo? A gente colocar todas as tabelas, figuras, referências, citações do trabalho, leva muito tempo. Ler as normas da revista. Isso vai no mínimo aí 1h30 para você ler cuidadosamente as normas, mais 1h30 para você colocar o seu trabalho na formatação específica. Tem revistas que exigem, né, itens muito específicos, vários documentos além do texto do artigo, além da cover letter, né, muita informação. E muitas vezes você gasta todo esse tempo, manda o seu trabalho para a revista e ele é rejeitado logo de cara. A gente pode encurtar, né, esse caminho. Como que a gente faz isso? A gente verifica diretamente com o editor-chefe o interesse dele no nosso estudo. Então, muitas vezes a gente manda lá, de cara rejeitado. Quem que rejeitou? O editor-chefe. Então, vale a pena tentar, pelo menos, entrar em contato com ele e ver se o artigo interessa para ele. Como que a gente faz isso? Primeiro, nós vamos aqui, né, no site da revista. Voltamos aqui, ó, sobre o jornal e corpo editorial. Então, sobre corpo editorial. Quem que é o editor-chefe dessa revista? Então, nós temos o nome dele aqui. Editor-chefe Lian Kung Shen. Nós pegamos o e-mail do editor-chefe e elaboramos um e-mail bem breve, direto ao ponto e sintético, para perguntar para ele se ele tem interesse em publicar o nosso trabalho. Então, eu tenho um modelo aqui desse tipo de e-mail.
eu vou mostrar para vocês como que geralmente eu mando esse trabalho. Então eu deixo um e-mail salvo aqui para não perder tempo. Então nós temos aqui, ó, para quem nós vamos mandar, a gente busca o e-mail daquele editor-chefe, cola aqui. Aí eu coloco o artigo para, o XXX seria a revista. Aqui eu substituo pelo nome do editor-chefe. Falo que é um prazer entrar em contato, falo das minhas instituições, que eu gostaria de submeter um artigo para o jornal tal, atualmente liderado por ele, né? Eu acredito que o manuscrito pode ser publicável e está no escopo da revista, depois de ver, né, escolher a revista, ver se o artigo é do escopo e etc. Aí eu submeto abaixo o resumo do artigo, as principais tabelas e figuras. Novamente eu agradeço e gostaria de um retorno. Então coloco aqui o título do artigo, o resumo, aqui as palavras-chave, as principais figuras e tabelas, escolha de preferência figura, porque ela é muito mais simples, né, de bater o olho e interpretar aquela informação que você quer saber, mas se uma tabela for muito importante e se ela vai direto ao ponto do seu estudo, inclua ela também. Então aqui a gente tinha essas informações, esse é até um artigo do meu doutorado, que até já foi publicado, mas eu deixei aqui de exemplo, né, de quando eu entrei em contato com esse editor-chefe, mas era de outra revista. Aí as principais tabelas aqui, a figura, e é só isso, pessoal. Muitas vezes o editor-chefe nem vai te responder, mas não tem problema. Pelo menos você tentou o contato prévio, tá? Tem muitas revistas que elas são multidisciplinares. Então não vai ter só um editor-chefe. Então você vai escolher aquele editor da sua área de interesse e aí você vai mandar e-mail para esse editor da área mais específica, tá? Bom, então essa etapa pode economizar bastante do nosso tempo. E agora, acho que seria o clímax, né, dessa aula, o momento principal, que é a cover letter. Não adianta, pessoal, vocês vão submeter vários arquivos para a revista, né? Declarando conflito, ausência do conflito de interesses, o texto principal, a página de título, o resumo, as figuras, as tabelas, várias informações, mas a primeira coisa que o editor-chefe vai ver para decidir em mandar seu artigo para revisão pelos pares ou não é a cover letter. E apesar dele ser um arquivo, né, que deve ser muito pequeno, muito breve, ele tem muita importância. Porque o seu artigo pode ter a qualidade que for, pode ser excelente, pode ser publicado na Nature. Mas se na sua cover letter você cometer erros básicos, né, fundamentais, se você tiver erros no inglês, não retratar de forma fiel os achados do seu estudo, tiver uma cover letter mal feita, esquece, o artigo vai ser rejeitado logo de cara, tá? Então, olha a importância desse documento. E aí nós temos que ter 5 parágrafos fundamentais, tá? Na cover letter. Algumas revistas vão exigir um pouco mais, né, de informação, mas aí fica a critério da revista e das normas dela. Né? Se ela tiver essa exigência, é só a gente incluir aqui na cover letter, eu vou mostrar um exemplo disso, tá? Então, os 5 parágrafos fundamentais. Então, a gente coloca o título do artigo. E para não ficar muito vago aqui, eu vou mostrar um modelo para vocês, tá? O título e a revista de destino. As iniciais dos autores, os centros universitários envolvidos e as instituições acadêmicas, né? Falando quais países estão envolvidos. Você mostrar essa abrangência internacional ou multinacional, né? Você ter vários centros no Brasil participando do seu estudo, dos seus achados, mostra confiança para o editor, mostra que aquele trabalho passou pela visão de muitas pessoas, inclusive de fora do país. Isso traz segurança e você consegue persuadir o editor-chefe para mandar o seu trabalho para revisão pelos pares.
E aí você vai falar um pouquinho dos achados prévios, das pesquisas feitas na área pelo seu grupo ou pelo seu grupo de relação acadêmica e falar do presente estudo. Né? Se você não tiver isso, não tiver achados prévios sobre aquela temática em si, né, específica, você vai trazer achados pertinentes ao escopo da revista. Então você pode até citar trabalhos que têm relação com aqueles diversos escopos importantes da revista. Você vai contextualizar o tema no terceiro parágrafo, aquilo que já é conhecido, mostrar o que ainda falta ser resolvido, que problema que existe atualmente sobre aquela temática e como você contribui com essa temática, com a resolução desse problema, com o seu presente estudo. No quarto parágrafo, a gente traz nosso objetivo, os principais achados, o que nós adicionamos e por que esse artigo merece ser publicado na revista. E por fim, nós colocamos um checklist para garantir a qualidade do estudo. Então, para revisão sistemática, a gente usa muito o Prisma. Para revisão de escopo, muito Prisma também, uma outra aplicação dele, né? Um outro subtipo do Prisma. Para estudos transversais, o Strobe e assim por diante. Né? Para cada tipo de estudo, nós temos um checklist específico. Agora eu vou mostrar para vocês um modelo de cover letter. Então, nós temos aqui uma cover letter daquela revista de arquivos de geriatria e gerontologia. Eu especifiquei bastante aqui nessa cover letter cada um dos parágrafos. Então, nós temos o primeiro, o segundo e assim por diante. E o que deve ter em cada um deles. Então, de centro aqui, cover letter, a gente coloca a data, o local. E assim, não faz diferença se ela for em português ou em inglês, a estrutura é a mesma. Tá? No primeiro parágrafo, nós gostaríamos de submeter o artigo intitulado tal para consideração pela revista tal. Aqui as iniciais dos autores, mostra que nós somos autores de Brasil, Portugal e Estados Unidos. Nossos achados prévios estabeleceram pontos de corte para a força de preensão manual e etc. Então aqui eu não tinha achados específicos na temática do artigo que eu estava escrevendo. E aí eu trouxe achados prévios do nosso grupo de estudo sobre a temática em questão que a revista tem de interesse. Tá? E aí recentemente teve artigos sobre a assimetria da força de preensão manual. Isso foi feito em países de alta renda. Isso tem associações com declínio cognitivo, com mortalidade. Então, eu contextualizo aqui, mostro a importância do tema. E não obstante, essa associação só existe nos países de alta renda, mas aí como problema, isso não foi checado ainda nos países de baixa e média renda. E além disso, ainda faltam pontos de corte para a força de preensão manual, para a assimetria da força de preensão manual. Então, eu apontei aqui duas justificativas para resolver dois problemas. Aí, portanto, o que o nosso achado, o que isso traria de benefício se a gente conseguisse publicar o nosso artigo? Que esses pontos de corte de assimetria podem representar uma importante ferramenta clínica para identificação ou evitar que os idosos tenham declínios funcionais no futuro. Então, isso seria um ponto de corte para evitar, identificar essas perdas de força, de funcionalidade e evitar que eles entrem nesse declínio de forma antecipada. Então, nós verificaríamos esse declínio e entraríamos com essa questão de forma antecipada. E aí, nesse manuscrito, nós colocamos aqui o objetivo, os nossos resultados, o que a gente encontrou e o que a gente propôs, Qual que é aqui, vamos verificar aqui, os achados principais e o que esse estudo adicionou na literatura, por que ele deve ficar fixado no corpo de publicações
daquela determinada revista. E aqui nós agradecemos, nós colocamos o checklist utilizado para garantir a qualidade do estudo e nós agradecemos aqui por fim por estarem recebendo o nosso manuscrito. E aí, cordialmente, o nome do primeiro autor ou do seu orientador e as referências aqui que nós utilizamos para escrever a cover letter. Então, reparem que é uma carta bem breve, né? Uma página só, você tem que ser bastante sintético e também apresentar bem direto ao ponto o que o seu estudo adiciona. Da apresentação seria isso. Eu quero deixar aqui os meus contatos de redes sociais, né? O Instagram, também tem um Instagram sobre conteúdos acadêmicos. Deixar aqui o meu canal do YouTube, inclusive para quem quiser fazer a instalação do VPN USP, lá tem o passo a passo, meu e-mail. Eu propus um curso, que é um curso relacionado à estatística, e é uma ferramenta estatística para avaliar a concordância e a validade de um determinado método que você esteja propondo, né, relacionado a medidas, se essas medidas se repetem, se elas têm boa relação com instrumentos de referência, e essa estatística ela é chamada Bland-Altman. E aí, se vocês digitarem aqui Bland-Altman no YouTube, o primeiro resultado aqui é do site desse curso que eu estou propondo. Esperar ele carregar aqui. Então, bem breve, esse aqui é o site do curso de Bland-Altman. Então, o melhor instrumento, a melhor ferramenta para verificar a validade de medidas, para verificar a confiabilidade, o quanto essas medidas se repetem ao longo do tempo. É um método estatístico muito aceito na comunidade científica hoje, com papers publicados na Lancet, também na Nature, né, as revistas de maior fator de impacto do mundo. Então, se você está propondo, né, medidas, avaliação, esse é um curso muito interessante de se fazer para você ser independente, tanto na construção dos gráficos do plot de Bland-Altman, como na sua interpretação. Então, basicamente, é isso que eu abordo aqui no site. Aqui eu libero uma aula gratuita, como fazer esse plot de Bland-Altman no Excel, sem nenhuma ferramenta paga. E aqui eu coloco um pouco dos resultados que eu tive, né, de publicação, utilizando esse plot, o fator de impacto das revistas que eu consegui publicar. Então, nós temos aqui algum exemplo, dá para acessar aqui os estudos, a quantidade aqui de artigos que eu tenho publicado, os prêmios, né, relacionado aí a ter esse conhecimento do Bland-Altman, um acesso aqui para o meu currículo. E aqui o preço do curso, ele está em condição especial para os próximos 7 dias, depois disso o preço dele vai voltar ao normal. Aí, para os primeiros alunos que comprarem esse curso, eu vou oferecer uma mentoria. E é isso, esse é o site basicamente para quem depois tiver interesse no curso. Eu estava falando para vocês sobre o meu canal do YouTube, o Instagram. Hoje mesmo eu vou fazer uma live sobre escrita científica, que é uma dica que eu acho que é muito importante e foi responsável assim por mudar drasticamente a minha produção, a forma como eu produzia. Isso facilitou, né, meu orientador a corrigir os meus artigos científicos, deixou tudo mais leve. Então vou falar um pouquinho disso, vai ser uma live bem rápida aí de 20 minutos, meia hora. Queria deixar os meus contatos aqui, né, o e-mail para quem quiser. No site aqui do plot de Bland-Altman tem meu WhatsApp aqui, é só clicar, ele já direciona para o WhatsApp, Twitter, Instagram e o canal do YouTube. Gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito? Peço para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Te espero no próximo vídeo.